Bom, nós estamos falando aqui a respeito de um movimento feito pelos funcionários públicos da Prefeitura de São Paulo que acham que a reposição salarial de 2,4 é muito pouco, fizeram manifestação na porta da Câmara Municipal e, inclusive, as escolas estiveram paradas. Para falar um pouco a respeito para a gente do mecanismo de funcionamento de uma greve, nós pedimos aqui ao professor Matheus Costa, que é professor e advogado, especialista em direito constitucional. Professor Matheus, obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Obrigado, Heródoto. Um prazer estar aqui com você nessa manhã de quinta-feira. Muito obrigado. Professor, tanto trabalhadores da iniciativa privada como do Estado, no caso os funcionários, têm esse direito de greve garantido? Perfeito, Heródoto. É importante a gente dizer que o direito de greve é um direito constitucional, seja para iniciativa privada, seja para iniciativa pública. O que vai diferenciar um e outro é sobre a atividade fim exercida o grevista. Se a atividade fim for, igual você bem disse, relacionada ao poderio público, a atividades essenciais para a manutenção da sociedade, do convívio da sociedade, será limitado. Não há um poder absoluto de greve, não poderá haver uma paralisação. Conquanto que na atividade privada é mais liberal esse instituto da greve. Agora, professor, no caso da atividade privada, a reposição salarial é decidida pela empresa. Se vai dar ou não, se vai pagar ou não. No caso, então, do funcionalismo público, é o caixa do governo, ou da prefeitura, ou do governo federal. E precisa ter dinheiro lá, não é isso? Perfeito. O Supremo e o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já decidiram, já enfrentaram a matéria, conquanto seja importante haver aí o corte ou não dos grevistas, né, do salário dos grevistas. E muito se assentou sobre qual que seria a discussão para o grevista. Então, assim, o grevista, a atividade de greve, ela pode ser exercida, ela é constitucional, ela tem uma lei onde ela parametriza as questões de direitos e obrigações. Quando se trata de luta por melhoria de serviço e também reajuste salarial, o Supremo e o STJ, eles entendem que, quanto a isso, não poderá haver o corte, né, da atividade do funcionalismo público. Porque se você não trabalha, consequentemente, é interesse da administração e também da iniciativa privada que não pode haver a contraprestação pecuniária. Porém, se houver um atraso sistematizado no vencimento do empregado, e aí seja ele público ou privado, é permitido que no final da greve haja, sim, o reajuste àquele pleito e também a compensação pelos dias não trabalhados, porque aí está também um instituto que seria a própria verba alimentar do empregado. Mas é bom que se diga que não pode haver abuso de direito. E o que vem a ser abuso do direito? Se o empregado ou o funcionário não fizer um rol de prerrogativas anteriores ao movimento grevista, isso considerará abuso de direito. Como, por exemplo, aqui só a título de informação, tem que haver comprovação de tentativa de acordo antes da greve. Isso que é muito bom dizer, Otto, porque assim, todo mundo noticia na imprensa, entrou em greve. Mas antes da greve, o que aconteceu? Geralmente, e a lei garante isso, sob pena de considerar a greve ato ilegal pelo Poder Judiciário, tem que haver conversa, tem que haver prova de que tentou chegar àquele consenso e, principalmente, as entidades sindicais de classe, associações que convocarem a greve, têm que notificar o poder público de 48 horas a 72 horas falando o porquê da greve, o que eles querem com a greve e, principalmente, dizer que vai entrar em greve. Professor, quando acontece greve do transporte público, e a gente vê que muitas vezes a Justiça Trabalhista diz, olha,
vai ter que manter parte da frota funcionando, 80% pela manhã, etc, etc, etc. E às vezes isso não é cumprido. O sindicato que promoveu o movimento pode ou não ser punido por isso? Perfeito. Ele pode e ele vai ser punido. Como disse, o abuso de direito é algo que a justiça, ela pune com forma severa, principalmente quando se trata de serviço público. Porque o serviço público ele é regido por dois princípios máximos. Indisponibilidade do interesse público significa que o Estado, União, município, eles não podem virar e falar, olha, eu não quero ali prestar esse serviço para a comunidade. Ele não tem esse bel prazer, digamos assim. E também a continuidade do serviço público. O serviço público ele não pode parar. Então, tem que delimitar um mínimo para funcionar. O mínimo para funcionar, via de regra, vai de acordo com cada segmento da sociedade. Aeroportuários costuma ser ali 30%, frota de transporte público 30% a 50%, enfermagem, saúde, também nesse patamar. Então, se houver descumprimento, vai ser punido tanto o sindicato, quanto também pode ser punido de forma individual o grevista. Perfeitamente. Agora, professor, a gente sempre diz, olha, o sindicato foi multado não sei quanto e tal e tal, tal. O pessoal paga a multa? Quem que cobra? Perfeito. Paga a multa. Quando o Poder Judiciário, né, que tem o condão para atribuir essa multa, ele já define um fundo, geralmente um fundo para o direito social, onde que quem vai cobrar, via de regra, sempre vai ser ou o ente federativo pelo qual está ali contra a greve, seja União, Estado ou município, ou a própria empresa privada, se for movimento grevista do âmbito privado, e também o Ministério Público do Trabalho, quando também este identificar, seja na atividade pública ou na atividade privada, que houve abuso de direito. Ele tem legitimidade para, uma vez definida aquela multa, e são multas pesadas, tem multas aí que são R$100 mil dia, eles vão sim entrar pedindo uma execução da multa perante o Poder Judiciário. Perfeito. Professor Matheus, muito obrigado aqui pela participação. Satisfação, eu que agradeço. Um bom dia a todos. Professor Matheus Costa, professor e advogado especialista em direito constitucional. Daí as explicações fáceis e didáticas para a gente poder entender porque os movimentos grevistas, como ele disse, está garantido pela Constituição brasileira, vale para trabalhador da iniciativa privada e vale também para os funcionários públicos. Tem algumas características? Tem. Foi essa que ele explicou para a gente poder entender direitinho quando acontece um movimento como esse, por exemplo, que aconteceu recentemente aqui em São Paulo.